Olá, você está ouvindo o Escovando Bits, o podcast da Codecom. Eu sou o Gabriel e eu adoro inventar problemas imaginários de performance para depois tentar resolvê-los. E aí pessoal, boa noite, aqui é o Alexandre e para mim performance é só falta de dinheiro para comprar processador e memória. E aí pessoal, aqui é o Alto Mineto e provavelmente você não tem problema de performance se você não é o Google, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Beleza, pessoal, meu nome é Martin, eu entrei nessa de performance por acidente, eu acho. Hoje a gente vai conversar sobre performance. A gente tá com um convidado especial aqui, o Martin. É Spear que fala? Oficialmente é Spear, mas tá valendo. Caraca, o cara pegou um sotaque alemão bem bonito, né? Spear. Bom. O Martin trabalha lá no PicPay junto com o Mineto, e o Mineto trouxe ele aqui pra gente conversar um pouquinho. Só que antes, a gente vai pro Giro da Codecom. Giro Codecom. Estamos on no Giro da Codecom. Ó, rimou, hein? Caraca, cara, que coisa 2000 e... Vai lá, dá coisa 2015, assim, mas tudo certo. Não gostou do meu slogan? Não, eu gostei. Quanto mais cafona, melhor. Vocês não estão vendo o vídeo, mas o Alexandre botou uma TV com o planeta Terra girando assim, e com imagens de tecnologia. Parece o Giro da Codecom de verdade. Bonito, né, cara? É o Giro da Codecom. Bonito. Cara, e aí? E aí, Gabriel? Fiquei sabendo, então, que a gente tem que fazer o Giro da Codecom hoje. E o que a gente tem de novidade maravilhosa para essa semana? Vai ter algum meetup próximo? Porque já passaram 2 na semana passada, né? É verdade. Não, é essa semana, né? A semana que publicou esse podcast, rolou 2 meetups em São Paulo, que inclusive a gente botou para divulgar um dia e no outro dia esgotou os ingressos. Aí, olha só que maravilha. E o de Curitiba também. Então a gente vai ter mais meetups agora a princípio dia 13 de março, vão ser os próximos, vai ser em Joinville e Floripa no mesmo dia. Show. E outra... eu tô fazendo um novo site da Codecom, que o layout já tá pronto faz um mês mais ou menos, e eu tenho que programar ele agora. Eu tô focando nisso nos últimos. É que demora pra fazer ele com back-end em Node e front-end em React, né? É demorado mesmo. E... Como é que estão as inscrições pra Codecom Universe? Cara, tá meio fraco. A gente vai começar a intensificar as divulgações, na verdade. Daí esperamos que melhore, né? Tá, então assim, se alguém tá escutando isso aqui e ainda não se inscreveu pra Codecom Universe, tá perdendo, certo? Exatamente. A galera de Joinville tem que dar uma agilizada, porque... Vai ser massa. Show. E a gente vai ter Switch, é verdade? Nintendo Switch? Switch. Nintendo Terno. Desculpa a minha pronúncia, então. Como é que eu falo? Nintendo Switches? Switches. Show de bola. Sim, vai ter Nintendo Switch, vai ter... A Lura vai estar também com apoio, a gente vai ter curso da Lura, vai ter várias coisas pro primeiro, pro segundo, pro terceiro lugar. E nesse final de semana agora a gente também... Nesse final de semana, agora que a gente tá gravando esse podcast, que foi na semana retrasada, a gente gravou o vídeo do YouTube, mais um vídeo do YouTube, né, do Hack Lab da Codecom. Então, provavelmente quando esse episódio for ao ar, o vídeo já vai estar no ar também. Então, se você quiser, acessa lá o YouTube da Codecom e tá bem massa. Eu acho que eu não vi editado ainda, né? Mas eu acho que vai ficar mais divertido do que o primeiro. Show de bola. Então tá aí, o que a gente tem essa semana no nossa newsletter? Essa semana a gente teve as 3 principais lições do livro Philosophy of Software Design. É um artigo que uma pessoa leu esse livro e colocou as 3 principais lições que ele aprendeu, que são tolerância zero à complexidade. Bom. Código pequeno é diferente de código melhor. Exato. Tratamento de exceções, o vilão da complexidade. Pois é. E daí a gente traz o resumo do resumo que ele fez do livro na newsletter. Então... entendi. Então, alguém teve o trabalho de ler o livro e aí fez um resumo. E aí a gente foi lá e, pra ficar feliz, a gente foi lá e fez um resumo do resumo. Exatamente. Pra que ninguém tenha desculpa de não entender o assunto. Exatamente. Então, show de bola. E pra eu conseguir ter acesso à newsletter, o que eu faço? codecom.br/newsletter. Então é isso aí. Então vamos voltar à programação normal? Vamos lá. Perguntas sobre arquitetura e engenharia.
só que de software. Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvidas de devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com Marlo França, coordenador de engenharia, para nos ajudar a sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Quando é o momento certo para adotar uma arquitetura de microserviços em vez de uma monolítica? Legal, essa é uma pergunta boa mesmo. Eu acho que olhando na escolha, assim, para entender se eu aplico uma arquitetura de microserviço ou monolítica, o que eu tentaria era evitar a complexidade prematura. Eu acho que a complexidade, ela mata a nossa habilidade de conseguir se mover rápido, de tomar decisões rápidas. E uma aplicação de microserviços, ela tem alguns desafios naturais, como o monitoramento, a latência entre os serviços, a sincronia de dados, o controle de transação entre diferentes serviços. Eu acho que se não entender muito bem esses desafios, a decisão de utilizar uma arquitetura de microserviços, ela pode se tornar um peso, pode se tornar uma complexidade exagerada para o contexto do negócio. E com certeza existem inúmeros casos onde a arquitetura de microserviços é a melhor solução mesmo, mas precisa ser entendido, né? Esses desafios, entendido muito bem eles e formas de superá-los. Então acho que quando eu olho para tomar uma decisão, dada a complexidade, eu primeiro olharia como a arquitetura de monolítico como minha primeira opção, e se bem argumentado, aí sim eu olharia como arquitetura de microserviços como opção, com certeza. Perguntas de Engenharia e Arquitetura, só que de software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de Engenharia de Software. E aí, pessoal, voltamos à gravação. Martin, para quem não te conhece, pode dar um resumo da sua carreira, trajetória, enfim, a gente sabe que você é uma referência em performance, né? E assuntos relacionados, enfim, como que foi chegar até aí? Conta um pouquinho pro pessoal. Legal. Bom, o que eu falei antes não era brincadeira mesmo, eu acho que eu entrei nessa por acidente. Cara, performance não era alguma coisa que eu nem sabia que existia como carreira, e quando eu comecei nessa linha, pouquíssimas empresas propriamente faziam trabalho nessa área. Eram, cara, realmente empresas muito grandes e tudo mais, e muito menos um pessoal mais novo, né? Mas por acidente, que nem eu falei, eu estava trabalhando em um projeto, e o foco do projeto da entrega era propriamente melhoria de performance de um sistema grande que tinha na empresa, só que era um skill set que não existia. A gente precisou começar a descobrir um monte de coisa. Como é que gerar carga, como é que eu vou lá e monitoro aquele sistema, e como é que eu encontro o bottleneck do problema e corrijo ele. E eu curti tanto aquele problema, aquele projeto, que eu, cara, decidi seguir nessa linha de carreira, e consequentemente, o projeto teve um sucesso super grande dentro da empresa, e eles resolveram abrir uma área de performance. E foi aí que eu comecei, né? Comecei super básico, com cara, como é que eu gero carga, como é que eu monitoro. E pouco a pouco eu fui me especializando mais, né? Na época, eu estava na Dell. Eu passei, eu acho que 4 anos lá, se não me engano, mais ou menos, quase 4 anos. E foi ali que eu vim para Expedia. A Expedia está em Seattle. Passei 2 anos lá, trabalhando bastante com sistemas grandes. A Expedia, para quem não conhece, é a maior agência de viagens do mundo. Então eu trabalhava muito com marcar voo, era marcar carro, hotéis e tudo mais. E para quem não sabe ainda, cara, boa parte, pelo menos na época, dos sistemas por trás desses, principalmente marcar voos, são mainframes. Então tinha muito acontecendo nisso. Mas ainda era um negócio meio nicho. E conforme mais empresas foram crescendo, cara, começaram a ter milhões de usuários, esse problema ficou cada vez mais e mais comum. Não era algo muito restrito para poucas empresas. E começou a crescer. Numa dessas, uma empresa que eu conhecia porque eu era usuário, eu não tinha nenhuma profundidade, era uma empresa muito menor do que ela é hoje, entrou em contato do nada comigo. E aí, a gente está querendo contratar o primeiro aí, arquiteto de performance, a fim de conversar com a gente? Eu disse, legal, eu conheço, sou usuário, eu curto o serviço de vocês, e ao mesmo tempo acho muito legal os projetos open source que vocês têm. Na época tinha um negócio novo saindo que se chamava Cloud. Ninguém muito entendia como aquilo funcionava. Cloud eram basicamente 3 serviços, era S3, RDS e EC2, e o resto tudo precisava ser criado, não tinha nem load balancer interno, para ter ideia. E essa empresa, que era a Netflix, criou um monte de projetos open source lá no começo para ajudar a gerenciar essa migração. Netflix foi uma das primeiras empresas que resolveu full migrar para cloud, e eu entrei ali na metade desse processo, eu vou te dizer.
Fui lá, conversei com o pessoal, achei muito legal os desafios, a escala era imensa. E acabei passando quase uma década lá na Netflix. Desde, sei lá, acho que quando eu entrei devia ter sei lá, uns 300 engenheiros, até eu sair, eu acho que deviam ter mais de 2, 3 mil, que parece muito grande, mas não é muito grande para a escala da BR, mas, de novo, cresceu muito mesmo. E nesses 10 anos eu passei por muito ali dentro. Assim, eu comecei no começo com arquitetura, cloud, um negócio novo. Passei muito por back-end, tuning de back-end, coisas com escala. A Netflix cresceu exponencialmente, tanto começou a bater em problemas de escalas de componentes, então fazendo tuning, melhorando aquilo. Passei um pouquinho por dados, tinha muito workload de dados grande, batch, assíncrono. Também tinha muito encoding, coisas assíncronas em batch também, do tipo diferente de workload. E por último, um pouquinho antes de eu sair, eu também trabalhei bastante em clientes. Clientes que a gente chama não é só ter o Android iOS padrão web, mas tinha um monte de TVs. E TVs, para quem não imagina, elas são super restritas, cara, quanto a recursos, então tinha muita coisa para ser otimizada e melhorada ali dentro. Nesse meio tempo, nessa jornada, eu criei muita ferramenta, muita coisa interna, muita coisa que virou projeto open source relativamente grandinho, e nessa aí. E acho que em 2021, então faz um pouco mais de 3 anos, foi. Fui passando muito tempo lá, eu acho, resolvi procurar áreas diferentes e hoje eu lidero a organização que eu chamo de Foundation Engineering no PicPay, que é o core de engenharia. São as coisas que não estão ligadas diretamente com uma feature de negócio ou algo parecido. É o que todo mundo constrói em cima, são as plataformas. Então, das plataformas de compute, de message estão comigo, observabilidade estão comigo. E a gente tem uma plataforma mobile, onde todo mundo constrói em cima da mesma arquitetura, está aqui. Então, essa é a minha função hoje em dia. Nossa, eu quero pegar o primeiro tópico, que é legal ver toda essa jornada grande de problemas, mas eu até brinquei, né? Provavelmente você não tem problema de performance, você não é uma Netflix, mas acho que problema, quando a gente fala em performance, a primeira coisa que a galera pensa, quanto mais performance, melhor, né? Quanto mais eu espremer aqui, mais vai ficar performático, só que você começa a aumentar a complexidade, começa a aumentar custo. Mesma coisa com resiliência, né? Pô, eu quero 3, 5 noves depois. Eu acho que o grande desafio, e acho que principalmente o público que a gente está conversando aqui, que é a galera que tem tanto empresas pequenas, projetos pequenos, até projetos grandes, é difícil achar esse ponto, assim, né? Até quanto vale investir em performance, ajustar para não fazer over-engineering e utilização prematura, né? Como é que vocês veem isso? Legal. Eu levo muito pro lado. Quando eu falo de performance, também acho que é legal dar uma clarificada aqui, que pelo menos eu levo como performance. A galera tá pensando só em tempo de resposta, eu acho que é um negócio um pouco restrito. Quando eu falo de performance, eu geralmente gosto de incluir o grande bloco dos requisitos não funcionais. Vocês lembram lá dos CAP theorems e tudo mais. Então eu sempre gosto de balancear, cara, performance, resiliência, escalabilidade, então todas as scalabilities, porque é sempre um trade-off. A grande maioria das vezes acaba sendo um trade-off, né? E para conseguir fazer esses trade-offs certos, eu sempre acho super importante qual é que é o objetivo da empresa. Eu lembro quando tem que fazer suas entrevistas de system design e tu tem que optar por consistência versus disponibilidade, esse tipo de coisa. Acaba sendo muito similar a isso, sabe? Tem que ter qual é que é a prioridade da empresa, qual é que é o grande problema aqui, sabe? Eu posso comparar as duas empresas que eu mencionei aqui um pouco na minha carreira mais recente. Netflix tinha necessidades muito diferentes do PicPay, tinha objetivos muito diferentes do PicPay. Vocês podem imaginar que, por exemplo, no PicPay, a necessidade de consistência ela é muito mais importante para mim. Eu tenho um transacional, as pessoas estão comprando coisas, passando o cartão delas. Essa necessidade transacional de consistência e resiliência, ela é muito alta. Ela tem que ser extremamente alta, ao ponto que talvez meu tempo de resposta tem que eu tenho que talvez fazer um trade-off em cima daquilo ali. Então, acho que é super importante para que você está otimizando, o que é o mais importante, sabe? Esse é o primeiro ponto. E uma vez que tu entendeu isso, talvez tu entender onde é que está, para o teu usuário, o ponto onde ele não percebe mais. No final das contas, tu está desenvolvendo uma coisa para o usuário, até o ponto que tu não atende mais nada, ele não está ganhando mais nada com aquilo ali. Esse é o ponto que tu tem que parar, sabe? E isso é super difícil de julgar de vez em quando, sabe? Resiliência, legal. Tenta entender um pouco de horas, quantas vezes um problema tem que estar acontecendo. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Pensa no teu produto.
o quão ruim é a experiência, quantos problemas o usuário tem que ter até que ele resolva cancelar a assinatura dele, ou que ele resolva não usar mais a sua solução, sabe? Para algumas soluções e para algumas culturas, depende do lugar do mundo, as pessoas são mais sensíveis a isso do que outras, e julgar isso e decidir parar ali, por isso coletar essas métricas é importante. Mesma coisa para tempo de resposta. Pô, quanto tempo eu consigo cortar de tempo de resposta até que o usuário não perceba mais essa mudança, ou pelo menos não se preocupe mais, sabe? Então eu gosto de reter isso para dados, isso pode ser bem demorado. Acho que esse que é o ponto, né? Tu pode fazer propriamente isso, propriamente esse estudo, onde é que eu vou olhar quanto tempo os usuários estão tendo de tempo de resposta, e com isso eu crio uma modelagem com a probabilidade dele parar de usar algum serviço. É super demorado, mas também tu pode fazer um before and after, cara, de alguma mudança, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Pô, achei uma otimização, low hanging fruit, eu observo aquilo, eu observo qual é o impacto nos usuários, vai chegar um ponto que tu vai fazer uma otimização que tu não vai mais perceber, sabe? A tua dificuldade está tão alta que tu não vai perceber uma mudança de usuário, para ele não faz mais muita diferença. Com a experiência, tu tem algumas coisas empíricas, tu sabe que o usuário nunca vai notar nada com menos de 200 milissegundos de diferença, sabe? Tem essas percepções que tu conhece, mas não, vai muito de conhecimento do produto, sabe? E benchmark, o que os usuários estão usando, qual é que é a tua competição, como é que ela está funcionando. Então vai um pouco de julgamento em cima daquilo ali. A modelagem é importante, resiliência é importante, mas não tem um rule of thumb para dizer, cara, para aqui, sabe? Quando o negócio está satisfeito, acho que geralmente é a hora que tu consegue parar. Senão é um loophole infinito em cima disso, sabe? Eu tava pensando aqui, escutando tu falando, eu acho que nesse caso, quando a gente tá falando de performance parece muito, de fato, balancear experiência de usuário com, de fato, performance de técnica mesmo, né, de tempo de resposta, etc. E aqui tu me citou 2 exemplos que são bem diferentes, e aí talvez a gente aprofundar um pouco nessas 2 coisas. Você falou, por exemplo, que você trabalhou quando tava no Netflix na parte de aplicativos para TV, onde você tem recursos extremamente limitados, você tem um hardware limitado, você tem N sistemas operacionais, em que nesses casos a performance, entre aspas, perceptível pelo usuário é fácil. Se eu tentar abrir o catálogo e demorar, se eu tentar abrir o aplicativo e demorar, é um lugar onde eu tenho que melhorar a performance. E nesse lugar, eu posso estar contando com 2 variáveis. A limitação de hardware da TV e também uma questão de back-end, de serviço, que pode estar demorando para responder, né? No caso de um sistema de pagamento, pode ser o tempo de resposta lá, o cara está efetivando o pagamento, se levou 3 ou 4 segundos, isso de fato, que nem você comentou, ele é um pouco irrelevante. Mas uma coisa que tu me falou e que me chamou a atenção é que a gente não consegue falar muito de performance se a gente não tiver métrica, né? Então, eu queria entender um pouquinho desses 2 cenários como exemplo, né? Quais seriam talvez as métricas que você pode utilizar nesses 2 cenários para que aí então a gente passe a pensar um pouquinho em cima de performance? Claro, perfeito. Performance, a engenharia de performance como um todo, ela tá super ligada com observabilidade. Uma coisa que eu sempre falei, cara, eu não tenho como otimizar alguma coisa se eu não sei como ela funciona. Então eu tenho que entender como ela funciona, como é que ela se comporta em produção para eu conseguir entender e otimizar aquela coisa. Então observabilidade é super importante. E vamos lá, algumas coisas básicas tu precisa entender. Acho que tudo começa com tu conseguir monitorar um pouco tuas taxas grandes. Eu acho que todo mundo faz isso nas nossas empresas, cara. Tu tem teus tempos de resposta, muito cuidado sempre com como tu tá analisando isso, médias, distribuições. Eu sempre tenho a tendência a preferir olhar a distribuições, ou se tu tiver um heatmap, melhor ainda, tentar encontrar coisas bimodais, eu acho que isso é super importante, tá? Então, mas propriamente monitorar tempo de resposta é uma coisa importante. High level, né? Taxas de falhas, super importante. Tipos de falhas, super importantes. Monitorar como essas coisas se comportam de acordo com a carga. Coisas como o seguinte, pô, legal, dobrei o meu volume de requests, como é que meu sistema se comportou? Ele cresceu linearmente ou não? Cara, ele começou a me atrasar tempo de resposta. Eu sei que provavelmente nesse caso, estou próximo ao limite ou um bottleneck logo para frente. Como eu falei, tá ligado com escalabilidade também. Não é só o agora, mas, pô, daqui para frente como é que isso vai estar? Então, um high level é isso. Mas isso não me ajuda muito, porque eu preciso entender um pouco mais low level. Geralmente, tá? O que eu tento fazer? Tanto back-end quanto front, eu tento coletar o máximo de informações possíveis a tempo de execução e falha dos métodos do próprio código rodando. E dependendo da escala que a gente está fazendo, tu tem que olhar para técnicas diferentes.
digamos, sabe? Eu coletar métricas, eu tenho, sei lá, milhões de usuários, dezenas de milhões de usuários, é um pouco complicado eu coletar stack traces a toda hora do dispositivo dos meus usuários. Agora, no back pode ser que eu consiga fazer isso. Até porque isso também pode impactar em performance também, né? Exato. Então, depende da tua escala, tu vai ter que usar técnicas diferentes, mas em geral eu tento coletar, cara, tempo de execução, cara, de código rodando para conseguir entender onde é que tá teus gaps e ao mesmo tempo também entender se as coisas são internas ou externas. Se tu vai ver algum tipo de pausa, porque tua pausa pode ser um problema de I/O no final das contas, pode ser que tu tá fazendo uma chamada de rede trancando ali, pode ser que não tá em CPU, não CPU, quando a gente tá falando de propriamente tempo de resposta. Opa, não, meu bottleneck é a memória, meu problema para escalabilidade é memória. Tu vai olhar para locações, tu vai olhar para desalocações, tu vai olhar para coisas do gênero. Então, como é que ele vai se comportar conforme aquela carga vai subir? Se eu começar a falar todas as métricas, o Mineto sabe, cara, eu publiquei um documento de umas 20 páginas, todas as métricas de kernel que eu gosto de coletar. Mas em geral, eu tento executar tempo de execução de todos os métodos, e se eu conseguir entrar no kernel, melhor ainda, tá? Se em algum momento tu vai chegar, cara, eu pausei com uma execução de algum método de kernel e eu quero entender dentro daquilo ali onde é que eu tô, onde é que talvez eu tô. Mas isso vem depois, tá? Vamos, primeiro começa pelo mais fácil, depois chega no mais detalhado. E plotar isso. Técnicas diferentes. Cara, legal, eu tenho um sistema de back-end, eu consigo fazer sampling daquilo ali, cara, e enviar para algum sistema de tracing central, super fácil. Pô, legal. Não, eu estou com 300 mil máquinas. Opa, a conversa é um pouquinho diferente aqui. O que eu posso fazer, talvez? Opa, posso coletar stack traces via sampling, cara, do que tá rodando em CPU a cada X minutos, mandar para um sistema de agregação central, onde é que eu monto a árvore da minha infraestrutura como um todo. Legal, posso fazer isso. Posso usar um trace distribuído, cara, com sampling lá na ponta para decidir onde é que eu vou quebrar ou não vou quebrar. Legal, dá para fazer isso também. Dispositivos, cara, é bem mais complicado. Tu coletar um trace completo no dispositivo, ele é pesado. Ele vai também até afetar o tempo de resposta das coisas. O que eu gosto de fazer no dispositivo mobile? Geralmente, via algum wrapper, via algum tipo de abstração, eu gosto de instrumentar alguns componentes macro que já me ajudam a responder, tá? Por exemplo, eu não tenho um método específico, mas talvez eu consiga fazer um timing de algum grupo de coisas, algum componente específico, e já vai me dar um cheiro do que está acontecendo. Se eu tiver um cheiro do que está acontecendo, eu já sei em mais detalhe onde é que olhar, talvez dentro do experimento de laboratório e tudo mais, mas ali, tempo de execução acaba me ajudando muito em cima disso aí. E daí tem todos os problemas de símbolos no dispositivo, como é que tu resolve símbolos, tem, cara, só nesse probleminha tu tem várias problemas. O que tu faz com linguagens que não são compiladas, são interpretadas, onde é que estão teus símbolos, o que tu faz com as otimizações que acontecem em real time, o que tu faz quando aquele negócio tá aquecendo ainda. Então tem muito detalhezinho ali pra resolver. Nossa, então, agora sem fim mesmo, né? Aí começa lá na Sage até. E uma coisa que eu acho legal, a galera, quando fala que galera de segurança, eles sempre comentam que segurança é responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo que tá no ciclo desse, a primeira pessoa que toca no código, é tudo vai responsável por segurança. Tu vê isso é a mesma coisa pra performance, né? Galera coisa que eu vejo, já havia acontecido no passado, a galera do front, por exemplo, isso aqui é problema de back-end. O back-end não, o front é que não tá sabendo mexer com, sabe? Fica esse jogo de empurra. Não, o pessoal do banco que vai resolver isso na query. E será que, eu acho que talvez todo mundo tivesse um pouquinho dessa mentalidade de performance. Será que eu tô usando o melhor da estrutura de dados aqui no front ou aqui no back? Será que o RM que eu tô usando tá gerando uma query maluca aqui? Como é que tem essa experiência, assim, de essa responsabilidade ser diluída de todo mundo e não ter como Netflix tem uma time de performance, mas tem todo mundo, se precisa ter isso, mas como é que vocês veem essa divisão de responsabilidades? Legal. Uma coisa que eu quero ressaltar também é que na Netflix, o time de performance, para cuidar de todos os dispositivos, acho que quando eu saí tinham, sei lá, 4 ou 5 mil dispositivos diferentes globalmente, para todos os 220 milhões de usuários quando eu saí de lá, eu acho. A gente, no pico, tinha 7 pessoas. No pico. Era isso, o time. Tem alguns poréns dessa história. Eu acho que vem bem nessa linha que tu falou, Mineto, de... Cara, a gente não ia conseguir cuidar da performance de todo mundo. Não tem como fazer isso. Cada um precisa cuidar do seu pedacinho, porque senão isso não funciona. Tendo dito isso, tu tem um problema que é muito similar a um problema de SRE, etc., onde é que tu tem skill sets que são bem específicos, que são... Não é todo desenvolvedor que vai ter esse skill set. Cara, eu posso contar talvez nos dedos de uma mão ou duas quantos desenvolvedores de funcionalidade mesmo que eu conheço que conseguem fazer um profiling próprio do seu código, sabe? Então, não dá para se esperar que todo desenvolvedor vai saber fazer esse detalhe. Eu acho que esse é um ponto importante. E é nessa ponta que o time de performance da Netflix, principalmente eu e 2, 3 pessoas ali dentro, a gente agia muito, criando ferramentas.
pro pessoal, para facilitar a vida delas para fazer. Coisas simples, sabe? Eu sabia que 90% das vezes que alguém me chamava para tentar fazer troubleshoot de algum problema que eles estavam tendo, era algum tipo de regressão à CPU. Ele vai variar de empresa para empresa, stack para stack, mas, pô, é comum. Pô, por que eu não crio uma ferramenta que o dev vai lá, cara, entra na ferramenta, cara, aponta para a aplicação dela, aponta para algum servidor em produção, cara, tira o negócio e aponta para ele onde é que tá o método quente, sabe? Onde é que tem a regressão. Eu queria até visualização para comparar profiles antes e depois para entender onde é que tá os métodos que aumentaram e diminuíram, sabe? Tudo para tirar um pouco dessa carga das pessoas com especialidade e tentar tornar mais fácil para o desenvolvedor na ponta. A gente fez a mesma coisa para alocação de memória, para tuning de JVM. Tuning de JVM é uma coisa que geralmente cai no time de performance. A gente acabou criando uma metodologia, na real era uma camada de abstração que tornava basicamente transparente o tuning da JVM, cara, para todos os devs, não precisava se preocupar com isso. Então vinha muito de cada um, sim, se preocupa, mas tu ter alguém que consegue tornar isso mais fácil para as pessoas, para não precisar que todo mundo aprenda uma dúzia de comandos para conseguir fazer isso aí na ponta, sabe? No episódio passado, não anterior, a gente falou sobre diferença de pleno, júnior e sênior. Eu acho que, fazendo a ligação com aquele assunto, eu acho que quando você começa a ficar sênior, esse tipo de preocupação tem que ser muito mais responsabilidade, porque você, como a gente falou naquele episódio, você é modelo, né? Pô, se eu não tô me preocupando com isso, se eu não tô estudando, se eu não tô perguntando sobre isso, eu acho que é um papel que, quanto mais sério fica, pelo menos ter os conceitos ou ter a cabeça de, pô, será que estou indo para o caminho certo? Será que tem uma ferramenta? E é legal que tem bastante. Netflix publicou bastante coisa como open source também. E tem um ponto, eu acho que também é legal, que eu acho que é reflexo de estrutura organizacional no final das contas, sabe? Hoje, em empresa grande, cara, tu tem um certo silo dentro das áreas. Tipo, eu sou responsável por esse tipo de probleminha aqui, cara, eu vou criar meus serviços, vou resolver eles. E possivelmente tu tenha um arquiteto, ou pelo menos alguma pessoa com uma responsabilidade de arquitetura dentro do time que vai criar aquela solução. Mas ela não tá pensando no todo, ela tá pensando no problema dela. E muitas vezes eu sinto um pouco de falta disso, sabe? De alguém que está olhando com uma visão de arquitetura um pouco mais global para entender como é que esses sistemas que são isolados, eles trabalham em conjunto. Coisas bestas, como a gente falou. O cara do front-end não se preocupa, esse é um problema do cara do back-end. Mas talvez é mais fácil eu reduzir o volume de chamadas pro back do que eu tentar fazer o tuning de um serviço de back-end, sabe? Mas como não tem ninguém olhando por todo, o cara do front, não, pô, meu objetivo aqui é ter essa informação o mais rápido possível, o mais detalhada possível. Então, para mim, eu quero consultar o back e, de novo, como ele falou, é um problema deles, eles têm que se virar. Mas eu acho que talvez falta alguém olhando muitas vezes pro todo. Eu sinto falta isso de algumas empresas que eu converso, de alguém olhando pro todo mesmo, para conseguir entender essas comparações, fazer esses trade-offs, sabe? Pensando também aqui num grupo de pessoas que vão nos ouvir, que nem todas elas estão numa grande empresa, às vezes elas estão no próprio negócio, eu tenho uma empresa pequena. Onde que a gente pode começar a olhar para a performance? Vamos pensar assim, eu estou desenvolvendo um SaaS, né? Eu tenho uma empresa, estou desenvolvendo um SaaS pequeno, hoje, sei lá, tem centenas ou alguns milhares de usuários. Onde que é o caminho interessante para a gente começar a olhar para isso com um olhar técnico e de evolução mesmo? Porque, claro, assim, tem um lugar que a gente sempre vai olhar. Quanto menos a gente vai gastando com o servidor, é melhor, né? Se isso está explodindo lá na ponta para o usuário, no front-end, o navegador dele está ficando eventualmente lerdo, isso é um problema que talvez, se não tem o impacto de churn de pessoas descadastrando o serviço, é só uma consequência, né? Mas o meu custo para o servidor é um negócio que dói em mim. Mas onde que seria o caminho para a gente começar a observar essas coisas de uma maneira que a gente já não lance o problema com over-engineering e a gente não acabe não indo para lugar nenhum afundado em um monte de gráficos que talvez não digam nada. Claro, legal. Bom, eu vou dizer, acho que o pior momento para começar, mas infelizmente é onde eu vejo que acontece com mais frequência, é quando alguma cacaca muito grande aconteceu. Assim, eu cansei de ter recruiters e pessoas entrando em contato comigo quando alguma coisa ruim aconteceu na empresa. Opa, agora a gente quer criar um time de performance. Quando alguma coisa muito ruim aconteceu na empresa. Vocês lembram, cara, uns anos atrás, quando teve o lançamento do Game of Thrones e tudo caiu fora do sistema online deles lá, vocês lembram? Pois é, no dia seguinte eu recebi uma ligação juntamente com Então esse é o pior momento para esse tipo de coisa acontecer, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu também não gosto de muito pro outro lado, eu começar a me preocupar em criar um time, principalmente uma startup, uma empresa pequena que tem recursos limitados. Tu não vai pegar e começar a dedicar um monte de devs extremos, geralmente mais seniors do que a média, para trabalhar em problemas de performance quando tu tem um backlog de funcionalidade muito importante para fazer. Então, principalmente empresa porque também é mais claro isso. Começa a olhar para isso,
quando existe alguma preocupação no negócio ou alguma preocupação do time de tecnologia. Geralmente o pessoal tem um cheiro. Quando a empresa começa a sentir um pouco isso, esse é o momento bom para trabalhar. Cara, o custo de AWS está caro demais. Ótimo momento para começar a fazer isso, sabe? Hoje começou a aparecer no radar, pode ter certeza que o pessoal de business vai precisar de uma prioridade para começar a trabalhar isso. Monitora o comportamento dos usuários e principalmente a performance que eles estão percebendo RAM. Tá? Pode ser com ferramentas simples mesmo. E como isso está andando. Se tu está vendo uma certa degradação com o passar do tempo, talvez é um momento de eu estar corrigindo as coisas. Ou talvez o teu business não está convertendo em algum passo. Geralmente, se tu tem alguma coisa transacional, tu tem algum step by step, em algum momento talvez tua conversão caia, talvez faça sentido tentar entender se não é algum problema de performance ali no meio. Então, começa a prestar atenção e ter essas métricas, entender como é que o usuário está se comportando ali dentro, sabe? E o último pedaço que eu sempre recomendo olha para velocidade de engenharia, pelo menos para taxa de crescimento dos usuários e velocidade de engenharia que tu tem. Tem uma empresa que, cara, tá crescendo devagarinho, pouquinhos por cento todo ano, todo mês, e tu tem um horizonte longo, tá tranquilo. Te preocupa um pouco menos. Agora, tu tá crescendo com uma certa velocidade, volume de usuários, ou volume de features. Tenta imaginar, cara, pega as pessoas um pouco mais sênior do teu time, principalmente os arquitetos, e tenta entender, cara, onde é que a gente vai estar daqui uns 5 anos, 3, 5 anos? E se o que a gente tem hoje desenhado vai comportar isso? Ou se eu tenho alguma preocupação, sabe? Uma coisa é aumentar o tempo de resposta um pouquinho e tudo gradativamente ir piorando, mas não cair. Tu vai notar uma queda de conversão, tu vai lá, corrige aquilo ali. Um problema muito maior que tu vai ter é quando tu entra num problema de escalabilidade. Tu estourou e tu não consegue sair daquele buraco. Eu cansei de ver empresas que bateram com problema de escalabilidade e chegaram no volume de usuários e toda noite, no mesmo horário que algum evento acontece alguma coisa, elas estão caindo fora do ar, aquilo perde a credibilidade. E esse tipo de problema tu tem que começar a pensar em escalabilidade com um pouco mais de antecedência, que geralmente eles são um pouco mais longos e mais demorados para resolver, sabe? Então, input do business, input do que está acontecendo com os usuários, input dos engenheiros mais sêniores que vão estar pensando, cara. Eu recomendo 3 a 5 anos, depende da velocidade do teu business, né? Se tu é um business mais rápido, a probabilidade que tu vai reescrever tudo a cada 3 anos é bem grande. Então, conta com o input do pessoal, sabe? Me deu uma lembrança ruim. Eu lembro em 2008, eu estava numa empresa, a gente preparou o lançamento e tal, e preparou o máximo que a gente achou que ia precisar para parte de performances, escalabilidade e tal, mas isso é em 2008, cara, não tinha muita coisa que a gente teria hoje. Apareceu na TV, cara, o gráfico foi de 0 a 100, assim, travou, derrubou tudo. Eu não sei se esse gráfico numa palestra por muito tempo, assim, o que a gente fez de errado. Era uma ferramenta de gestão de projetos? Não, era uma pré-startup, uma pré-rede social, um negócio muito maluco. Olhando pra carreira, assim, que, poxa, a gente estava ouvindo contar as coisas, tem um monte de assuntos muito interessantes, assim, que a galera tá aqui ouvindo, se interessa, pô, eu quero me aprofundar, quero virar engenheiro de performance, quero estudar isso. Como é que tu vê, assim, o background das pessoas? São mais a galera de SRE que se dá bem nessa área, a galera de Dev, ou não tem muita diferença? E quais são os focos? Pô, o que você tem que aprender? Matemática, estatística, quais são os principais assuntos, assim, que você vê que são legais de ficar de olho? Legal, eu acho que não tem muita limitação e depende. Performance também tem seus nichos, né? Tem pessoal que vai focar muito em benchmarking, tem pessoal que vai focar mais em arquitetura, tem pessoal que vai focar mais em otimização de algoritmo, tem pessoal que vai, sei lá, focar em low-level optimization e tuning de kernel. Então, acho que tem pessoal que vai focar mais em como é que simular carga, pré-produção. Então, tem um pouquinho de cada. Então, tem nichos ali dentro que talvez vão atrair o pessoal com um back um pouquinho, os back mais variados. Tendo dito isto, historicamente, na minha carreira, vou te chutar que talvez uns 80% das pessoas vieram de back de sysadmin, que é o voo do SRE. Eu acho que talvez isso é puro chute, eu acho que hoje em dia, eu acho que é porque em um modelo talvez mais tradicional de empresa, pré-DevOps, eram essas pessoas que tinham que lidar com esses problemas. Era o dev cuspir o código e alguém de sysadmin, alguém de operação,
que tinha que cuidar daquele negócio rodando em produção. E por isso essas pessoas acabavam começavam com esse problema na mão, eles precisavam resolver esse problema. Então o back da maioria do pessoal que trabalhou comigo até o momento era exatamente esse. Alguém precisou operar alguma coisa e teve vontade de atuar em cima disso. Mas, de novo, tem nichos, sabe? Eu acho que o pessoal de sysadmin vai se dar super bem, cara, com tuning, cara, de configuração e ajuste de stacks e a parte de tuning de kernel, que é super importante, ou ajuste de databases. Tenho certeza que o pessoal mais vai entrar forte em arquitetura, que é algo bem importante. De vez em quando eu vejo um pessoal que é muito focado em tuning de algoritmo mesmo, mas isso geralmente é um pouco mais raro, porque os tunings são muito pontuais, essa que é a parte interessante, sabe? Que eu falo, pô, quando é que eu devo começar a otimizar? Eu não vou querer otimizar o seu algoritmo assim antes dele virar um problema. Quando bate algum problema pra eu tunar, eu geralmente não vou lá, cara, e vou ler todo o código, pra entender do código, vou reescrever aquele negócio do zero. Eu vou fazer um profile pra ver qual é que é a minha meta do quente, pra ver onde é que eu tenho que focar minha otimização, sabe? Por isso o pessoal de sysadmin também se dá relativamente bem disso, porque o pessoal já teve esse input. E volta meio assim, tu descobre algum método que a gente tem um algoritmo mais complexo, mas 99% das vezes é alguma coisa estúpida sendo feita. Cara, alguma mudança pequenininha de alguém que fez alguma coisa que não devia. A grande parte das vezes é isso aí. Não é um algoritmo muito complexo que precisa ser resolvido, sabe? You've got mail. Quais seriam as principais ferramentas que a gente tem para fazer metrificação? Vamos tentar separar em algumas etapas. Eu estou pensando sempre no exemplo de SaaS, porque eu imagino que é onde a maioria das pessoas vão trabalhar, né? Vai ter alguém que vai estar trabalhando com o front, vai ter alguém que vai trabalhando com o back, e a gente vai ter dispositivos dedicados que vão estar fazendo as suas funções, aplicativos para mobile e vice-versa, né? Mas dentro de cada um desses campos, assim, quais seriam as principais ferramentas que alguém que quer começar a se preocupar com isso pode começar a trabalhar tanto no back-end, claro que aí depois a gente pode ir para outros caminhos, né, de balanceamento de rede, uso de rede, mas pensando propriamente no front, no back, o que eu consigo observar de ferramentas para a gente começar a se preocupar com isso? Tá, legal. Bom, vamos lá. Geralmente, se o objetivo, a maior constraint da empresa, a maior preocupação da empresa é tempo de resposta, historicamente, para mim, o problema raramente estava no back. Primeiro, geralmente estava no front. Se tu olhar, cara, provavelmente a composição de tempo gasto, raramente alguma coisa era uma chamada de rede que demorava. Tem geralmente muito mais low-hanging fruits. Então, eu quero focar nessa parte de latência propriamente, realmente eu ia focar em ferramentas de profiling de dispositivo, sabe? Vamos lá. Tem um monte de ferramentas de RUM, Real User Monitoring, que tu pode comprar hoje em dia. A maioria das ferramentas que vendem uma solução de back-end fizeram puxadinha para mobile são bem ruins. Tá, assim, minha experiência com elas, mas tem algumas, não vou mencionar nomes, mas tem algumas que são focadas em mobile, que são bem melhores. Elas vão fazer algum tipo de auto-instrumentação melhor, elas vão também detectar outras coisas, como crashes, ENRs e tudo mais no mobile, então elas vão tornar isso mais fácil. O web tem mais ferramentas ainda, tá? Tendo dito isso, eu sempre preferia desenvolver isso internamente na minha e pelo menos plugar em alguma plataforma de observabilidade de back-end. Me dá um pouco mais de controle sobre o detalhe do que está acontecendo, principalmente sobre timing. Não sou muito fã de instrumentação automática de métodos. Geralmente saem os negócios que não são muito detalhados e eu quero ter certeza absoluta do timing das coisas. E tem muito nuance, tá? Pode parecer idiota algumas coisas, mas, por exemplo, cara, eu quero capturar tempo de abertura de um app. Tem um app que eu quero capturar o tempo de abertura. Quando é que o timer inicia? O timer inicia quando o usuário clicou no botão? O timer inicia quando o OS passou a executar o próprio código da aplicação? Ou começa em algum outro momento, quando o usuário já executou alguma ação? Ou quando ele já mostrou, cara, uma primeira tela? Ou quando ele carregou, cara, as dependências iniciais? Isso depende muito do teu caso de uso. Onde vai começar teu timer? Ou quando pior, quando vai terminar teu timer? Tu carregou a tela de início. Tá, a tela de início, ela talvez vai renderizar a imagem. Tu espera as imagens carregar? Tu espera só as imagens que estão above default carregar? Ou todas elas? Ou tu espera começar aqueles spinner para carregar, para parar? Ou tu tem um vídeo, tu espera o vídeo tocar? Ou tu espera ele começar só? Ou tu espera ele acabar? Tem muito nuance sobre as coisas, sobre a experiência do usuário, que geralmente uma instrumentação automática e somente um timer, para mim, não é suficiente. Eu tenho todo um talk, eu acho que eu até na QCon, se não me engano, no Brasil, há uns anos atrás, que fala sobre essa parte de monitoria de dispositivo como um todo e como é que a gente criou o ferramental ali dentro. E muito nuance também, né, o usuário perceber coisas. Por exemplo, eu cliquei num botão, quanto tempo demorou para o usuário perceber que alguma coisa aconteceu? Porque isso tem que ser muito rápido. Outra coisa, quando o usuário consegue fazer o que ele queria fazer, talvez não carregou tudo, talvez não carregou todas as imagens, mas ele consegue clicar em alguma coisa para fazer o que ele queria fazer.
ou quando ele percebeu que aquela ação acabou. Sabe, a pior, por exemplo, que eu falei primeiro, que aquele dia ele percebeu que alguma coisa aconteceu, que é o feedback imediato é muito importante. A pior coisa que pode ser estar no dispositivo, tu ficar clicando e nada acontecer. Ele tá esperando carregar alguma coisa de rede, alguma coisa por trás para tentar começar a mostrar uma outra tela, porque o usuário não vai ter esse feedback. Então talvez tu tenha que capturar tempos de resposta diferente para a mesma ação do usuário, para entender o que está acontecendo. Então tem muita nuance. E nesse campo a gente acaba entrando também em questão de UX, né? Porque às vezes o que é performance pode ser outra coisa. A gente teve um exemplo uma vez de um sistema que fazia uma série de ações que pareciam complexas para quem estava executando e ela executava de maneira instantânea na tela e o usuário achava que nada tinha sido executado. Então teve que ter sido colocado um delay lá para a pessoa entender que era uma ação importante que estava sendo executada. E se isso fosse metrificado como performance ia parecer ruim, né? E nesse caso era bom por causa de user experience. É tudo, nada é preto no branco, assim. O legal disso também é que tu pode instrumentar teu aplicativo e o approach que eu geralmente recomendo, cara, segue o que tu tem, cara, de stack de eventos no back-end. Ela funciona, geralmente soluções que tem open source hoje em dia e as de mercado também, third party, elas escalam extremamente bem, não é um grande problema. Mas o importante acho que é medir corretamente no mobile. No grau de granularidade que eu gosto, eu não posso recomendar uma ferramenta única que já faz isso automaticamente, tá? No back, hoje, primeiro, tem soluções de APM e monitoria de infra, etc., a rodo hoje. Cara, todas elas fazem coisas similares, eu acho que vão muito mais a preferência e gosto das pessoas. Mas é aquela coisa básica de monitorar tempo de resposta, volume de falhas, etc., alguma coisa de talvez as stacks que tu tem, talvez memória em Java, blá, 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 todas essas coisas, elas já são meio que suportadas out of the box, pela grande maioria. Então, acho que vale começar com alguma de mercado. Eu, preferência pessoal, eu sou muito fã de ferramentas open source, e a probabilidade de tu trocar de uma empresa para outra, alguém está usando um stack open source, pelo menos um pedaço dele é maior do que está usando o mesmo vendor que tem na tua empresa atual. Então, eu gosto sempre de olhar para essas, mas entender a lógica delas, porque elas são muito similares, elas fazem coisas similares. Entender só o que é uma métrica, o que é um trace, cara, o que é um log, o que é um evento, se tu quer separar esses dois tipos de coisa, é importante. Então, nessa ponta legal. Tendo dito isso, eu acho que eu vou um grau mais profundo, se realmente, eu quero entrar em detalhes disso aí, e eu quero propriamente especializar em performance, tu não vai conseguir fazer isso com ferramentas de mercado. Tu provavelmente vai ter que ir, cara, para um lower level, e aí vem muita ferramenta, cara, de Linux, tá? A minha sugestão que é começar, o meu ex-colega Netflix, o Brandon Gregg, o Brandon é muito melhor escrever do que eu, e ele tem uma penca de blog posts escritos. Ele tem um que fala especificamente, cara, tô com um problema de performance, e o que tu faz os primeiros 60 segundos depois que tu loga na máquina? E tá aqui 10 comandos que tu executa. Então são coisas, cara, super básicas, como o top da vida para entender processos quentes, como coisas um pouquinho mais detalhadas ali para entender, sei lá, cara, como é que tá a tua utilização de rede, cara, disco, filas de CPU e assim vai, tá? Um grau mais baixo que isso, ferramentas de profiling sempre são extremamente úteis, tá? Acho que isso vai muito bem tanto pro mobile quanto pro back, tá? Pro back tem pencas, hoje o mercado tá tendendo a BPF, tá? Mas tem outras ferramentas lá, a F-Trace, Perf, que são excelentes, tá? Já cobre muita coisa, mas o mercado tá tendendo a BPF, e tem muita ferramentinha escrita em cima de BPF, funciona extremamente bem. O front depende do que tu tá trabalhando, tá? O Chrome, que eu acho que eu vou dizer que mais bem instrumentado. O time de DevTools do Chrome é excelente, por sinal. Eles têm muito ferramental ali dentro para entender o que está acontecendo, tá? Então vai pelo Chrome DevTools, se tu tá trabalhando no web, que já é um ótimo insight sobre o que está rolando dentro do navegador. Android e iOS tem ferramentas diferentes. iOS vai ter o Instrument, Android vai ter o Android Profiler. Se especializa naquele negócio, como é que dizer aqueles negócios ali. Super importante para entrar no mais low level. Então, geralmente minha sugestão começa por ali, sabe? Quer entrar um pouco mais profundamente? 2 livros. Eu tô fazendo propaganda do Brandon porque a gente trabalhou juntos, ele realmente escreve muito bem. O livro de Systems Performance, do Brandon Gregg, é muito bom. Ele entra, cara, a Bíblia dessa grossura. Muitos detalhes sobre todos os ferramentais de System Performance para Linux, tá? Muito bom mesmo. Quer entrar mais fundo ainda? Ele tem um livro de BPF também, que é muito bom também. Esse ali eu tava junto com ele quando ele escreveu aquilo ali. Então, muito bom. Aí eu acho que já dá um bom pano para estudo. Eu ia perguntar sobre isso, porque vendo você falar assim, é interessante ver que é um profissional que ataca em todos os campos, né? Ele tem que pensar desde o negócio até o kernel, às vezes, ou até dentro da onde ele termina. Então é interessante porque tem muito do método científico também, né? Começa com uma hipótese, eu quero provar que se eu fizer isso, eu consigo melhorar a performance. Então tu tem que coletar os dados antes para poder comparar isso depois. Então eu acho que
Minha pergunta é se você tem, tipo, o fato de você ter uma formação acadêmica ajudou, você acha que isso ajuda a ter essa parte de, tanto de pensamento científico, quanto das bases da ciência da computação, várias coisas que você comentou aqui, pô, décimo nível do kernel, nível de rede, protocolo, criptografia, então tem várias coisas que são além das ferramentas que você citou, mas são muito conceito sólido, né, muito conceito básico. Acho que ter uma fundamentação assim, acadêmica ajuda também nesse caminho. Com certeza, eu não vou dizer pela sua acadêmica ou o teu diploma ou coisa assim, mas eu percebo que eu fiz ciência da computação, tá? E eu entrei talvez em muito mais detalhes do que alguém que talvez começou com uma formação profissional. Eu comecei fazendo website, depois eu expandi em cima disso aqui. E na época eu sei, putz, isso aqui é inútil, nunca vou usar esse negócio. Mas torna entender várias coisas muito mais fácil e rápido, entendeu? Por exemplo, pô, eu fiz cadeira de organização de computadores e tem muita coisa que eu tenho que entender como é que estão os registradores dos processadores. Preciso entender como é que um processador funciona, como é que o cache do processador funciona para entender. Pô, talvez eu tô batendo um bottleneck de processador aqui, cara, e talvez eu tenha que mudar, cara, alguma configuração de kernel para tirar um pouco de carga dali. Ou qual processador talvez é melhor para certo tipo de problema, sabe? Então, ajuda bastante tu conseguir evoluir mais rápido nisso. Essa base forte, tanto a base de algoritmos, que ajuda pacas, sabe? Algoritmo de estrutura de dados, eu acho que ela é super importante, como alguma das cadeiras de hardware mais básico também ajudam bastante. Hardware, kernel, sistemas operacionais, que são as mais low level, elas ajudam tu já chegar ali meio que pronto, entender como é que aquele negócio funciona. Como tu tem diferentes tipos de sistema operacional, como é que tu tem diferentes subsystems e como é que esses subsystems interagem entre eles, qual é que são os useless modes, system mode, e aí vai. Então acho que tu já vem com uma bagagem que te ajuda a aprofundar com muito mais facilidade, entender certos conceitos com muito mais facilidade, sabe? Mas não quer dizer, cara, que alguém que individualmente também estudou essas coisas, cara, não consegue chegar exatamente no mesmo outcome, sabe? Mas com certeza ajuda. Essa base teórica ajuda a entender absurdamente. Você comentou sobre BPF, eu queria perguntar, tipo, o que tu tá vendo assim de futuro? Eu sei que provavelmente vai entrar em IA na resposta, mas IA e BPF, o que você tem visto assim que, pô, para esse campo da engenharia de performance e tal, são assuntos, são áreas que têm tendência assim a serem importantes nos próximos anos? Legal. Não é engraçado que tu falou essa história de IA, por sinal. Acho que foi 2018, foi antes de LLM, antes de todas essas histórias. Eu dei, acho que uma palestra num evento do Facebook, chamado Perfect Scale. E eu subi no palco, acho que eu fui um penúltimo. Todo mundo, todas as pessoas, além de mim, tinham alguma menção de IA. Ou de machine, na real era mais machine learning, IA é um termo que surgiu de novo agora há pouco, era mais machine learning, mas minha época não tinha nada de machine learning na palestra. Olhando para observabilidade especificamente, BPF, como tu mencionou, eu acho que vale dar um pouco de contexto também, pessoal, para quem não conhece BPF. BPF é o Berkeley Packet Filter, começou como uma maneira de monitorar a rede, cara, propriamente no Linux. Mas na prática, o que é? O pessoal fala de BPF, BPF por si não é nada. Não é nada mais que uma VM que roda em kernel do Linux. E ela é safe, pode rodar coisas ali sem perigo de crashar as coisas. Por exemplo, não teve problema lá na ferramenta de segurança que bricou um monte de Windows no tempo atrás. Pois se tu rolasse esse negócio da LBPF, não teria esse problema. Então, ela é coisa legal que tu pode rodar código dentro de kernel, a nível de kernel, sem ter medo de derreter as coisas ou quebrar tudo, sabe? O que é legal com isso também? Para quem conhece um pouco de Linux, sabe que as coisas que a gente roda em user mode, que é onde é que tu roda a maioria dos programas, elas são mais lentas, elas precisam fazer mais context switching com as coisas de kernel, elas se tornam bem mais lentas. Quando tu roda esse código dentro de kernel, ele é bem mais performático. Quer dizer que eu consigo fazer coisas que antes eram lentas ou proibitivamente custosas para rodar em user mode. Por isso que o BPF está crescendo, porque tu consegue fazer muito mais coisas, como profiling mais detalhado de certas coisas, certas agregações em kernel muito mais rápido do que tu conseguiria fazer em user mode. Por isso que está crescendo. E eu acho que vai continuar crescendo. É uma maneira mais safe, é uma maneira mais eficiente, cara, de tu ter observabilidade, de ter monitoria das coisas com um overhead menor. Então, acho que essa que é toda a jogada. O grande problema de observabilidade é o overhead que tu gera. Então, o BPF ajuda muito a reduzir esse overhead e te habilita a fazer mais coisas que tu não conseguiria fazer antes. Então, tem muita gente construindo ferramentas em cima de BPF. Tem muita ferramenta command line mesmo, que já ajuda absurdamente a fazer um monte de coisa. Mas tem um monte de third-party vendors construindo até GUIs e coisas em cima de ferramentas em cima de BPF. Então, isso ajuda bastante. Sobre IA, cara, a minha experiência até agora não foi muito excelente, tá? Eu vejo possibilidades em
conseguir detectar padrões em volumes de dados muito maiores. Eu acho que tem um espaço bem grande dentro de que talvez tu não consiga, com métodos tradicionais, conseguir achar certas correlações para identificar problemas. Então, acho que tem um espaço bem grande para conseguir correlacionar melhor e chegar à causa raiz mais rápido de problemas. Facilitar a monitoria das coisas, quando alguma coisa, cara, desvia de normal, alguma coisa assim. Então, acho que tem um bom espaço em cima daquilo ali. Também a identificar padrões em cima de gráficos mais detalhados. Eu criei, com o passar do tempo, eu criei um monte de visualizações para me ajudar a detectar padrões. Talvez eu não precise de visualizações mais no futuro, entendeu? Então acho que tem um bom espaço ali, sabe? Se a gente conseguisse um dia substituir, cara, um gráfico de linha por algum tipo de hint que vai me dizer se eu tenho alguma distribuição diferente, que aquilo ali não representa bem, isso é bem legal. Meus 2 centavos, eu acho que o projeto OpenTelemetry está fazendo algumas coisas interessantes para quem está acompanhando. Eles já padronizam logs, métricas, traces, e agora eles estão, desde o março do ano passado, abril do ano passado, anunciaram que estão padronizando o profiling. Então você vai ter um padrão de mercado, e se seguir a tendência nos outros sinais, os vendors devem adotar também. Então isso facilita você, teoricamente, ter profilings de diferentes linguagens, comunicando igual. Eles estão usando bastante coisa em DPF também. Recentemente anunciaram uma auto-instrumentação em Go usando DPF. Então é um projeto legal para ficar de olho, assim, porque tem a tendência a seguir os mesmos caminhos dos outros sinais, isso ser bem impactante. Né? Em observabilidade, eu tô vendo essa tendência das coisas serem cada vez um pouco mais abertas. Eu gosto muito disso. O Mineto sabe que é uma coisa que eu promovo no PicPay bastante. Tem menos lock-in, acho que vai ajudar a gente bastante. Então, acho que o mercado tá indo para esse lado e é totalmente on board. Eu acho que é isso, então. Já aprendemos bastante sobre muita coisa. Eu queria agradecer ao Martin pelo tempo aí, pela conversa. Foi bem enriquecedor. E fica o convite também para participar dos eventos da CodeCon. Já participou uma vez, né? No evento online. Foi legal. Legal. Agora a gente tá das presenciais. Com certeza. Você escutou Escovando Bits, o podcast da CodeCon. Siga a CodeCon nas redes sociais, assine nossa newsletter e participe de nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. Valeu e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Este podcast foi editado pela BZT.